Olá a todos e a todas. Nessa aula iniciaremos discutindo a reforma protestante e a reforma católica, ou a contra-reforma, como é conhecida. O objetivo é tirar um pouco aquelas preconcepções que reduzem, em grande medida, as críticas de Lutero, como sendo meramente uma crítica, digamos, à questão das indulgências, ou o elemento da adoção por parte dos príncipes alemães e dos estados, de maneira geral, da doutrina protestante, como sendo apenas um pretexto, de forma a concentrarem poder e se afastarem da Igreja Católica, enfim. O objetivo é enxergar a reforma dentro do seu contexto histórico e o seu profundo diálogo com a tradição tardo-medieval, que é recuperada naquele momento luterano, no advento de uma extrema crítica à Igreja Católica, que vai operar em muitos pontos, principalmente na Europa setentrional. Né? Então, nesse aspecto, é preciso enxergar o que o Lutero fez, por exemplo, fixando as 95 teses, o que ele de fato não fez. Né? Essa história de que ele teria fixado 95 teses na porta de uma igreja já foi demonstrada como uma história ficcional. Né? Mas, enfim, esse movimento começar a falar de Lutero a partir dessa fixação das teses é começar a falar da história do meio. É preciso resgatar as críticas e as ponderações tardo-medievais, bem como sua recuperação pelos filósofos e pelos teólogos que, nesse momento da Idade Moderna, né, da primeira Idade Moderna, estão compreendendo a religião católica. As críticas ao catolicismo, em grande medida, partiam de dentro do próprio catolicismo. A reforma foi um passo além que o Lutero deu, mas, de fato, quando a gente estabelece Lutero como essa figura que parece que agiu isoladamente, a gente não consegue entendê-lo no seu contexto, que é um contexto de profundas críticas à Igreja como instituição, de maneira geral. De outra forma, também, preciso ponderar que as reformas que ocorreram na Igreja, a Igreja foi sempre se reformando. A Igreja tinha essa concepção, né, uma concepção ecclesia semper reformanda, ou seja, uma constante operação de reformas, uma atrás da outra. Então, tampouco pode-se compreender a reforma protestante como uma reforma que foi precedida por uma reforma católica pontual. Não, a Igreja Católica, ela, no decorrer da sua história, né, no primeiro momento como fé, como grupo de fiéis, e num segundo momento como instituição, essa igreja foi se alterando, foi alterando suas premissas, enfim. E teve ali momentos de profundas críticas que eram admitidas como tais. Né? A questão é que, por que a reforma foi tão importante? Porque ela acabou, efetivamente, com um universalismo que existia no catolicismo. Se havia críticas, minimamente essas críticas serviam para desenvolver aquela igreja e, eventualmente, trilhar um caminho que era considerado um caminho mais justo para aquela igreja, mas não para efetivamente romper com ela como instituição, como fez Lutero. Então, isso foi uma novidade do Lutero. E como tudo na primeira idade moderna, né, nós já vimos do Renascimento, das grandes navegações, e não é diferente no caso da Revolução, ou melhor, da Reforma luterana, ele tem elementos de modernidade, elementos de retrocesso, né, como muitos elementos dessa primeira idade moderna. Bom, vamos ver então esse histórico da Igreja
enfim, na Idade Média tardia e o que é resgatado propriamente pelo luteranismo. Para isso, eu vou me valer do Quentin Stirner, no seu livro As Fundações do Pensamento Político Moderno. Tá? Enfim, essa nova teologia do Lutero, na verdade, ela acrescenta algumas coisas a uma teologia de caráter agostiniano. Né? De quem estou falando? Estou falando de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um teólogo, foi um personagem muito importante na igreja de Hipona, na sua crítica, principalmente aos donatistas, que era uma corrente da igreja que era muito adversa, muito contrária a quem eles consideravam os traidores, que teriam supostamente renegado a igreja, ou teriam renegado a igreja, num contexto de perseguição no governo de Teodósio, em Roma. Então, Agostinho responde, né, a esses personagens como bispo de Hipona. Né? E Agostinho cria todo um sistema teológico próprio de compreensão da teologia católica lá no século IV, V, na verdade no século V, né? Depois de Cristo. Então, ali no norte da África, ele começa a dizer o seguinte: na verdade, Deus é indivisível, né? Não existe esse pouquinho de Deus em cada um de nós, Deus não reside um pouquinho em cada um, e o ser humano está muito distante de Deus. Deus, por vezes, consegue falar e obrar pelo ser humano, mas esse ser humano, há uma grande distância entre a infinitude de Deus e a pequenez do ser humano. Né? E vou sintetizar, porque também o agostinianismo político da cidade de Deus e a cidade dos homens, ele é muito mais elaborado, mas eu pego esse aspecto específico da teologia agostiniana, porque é esse aspecto que o Lutero vai recuperar. É um aspecto que também vai ser colocado por outros teólogos da Idade Média tardia, principalmente em sua discussão com uma perspectiva propriamente humanista que aparece na Idade Média tardia, e essa perspectiva humanista, em grande medida, encarnada ali na personagem do São Tomás de Aquino, né, um pré-humanista ali, depois vai se desenvolver essa parte do chamado livre-arbítrio. Então, o ser humano tem um livre-arbítrio, e aí, cada vez mais essa teologia vai se desenvolvendo por meio de mecanismos da razão, por meio dessas boas ações, por exemplo, este ser humano consegue ali determinar quais são as ações mais adequadas a serem tomadas para que ele cada vez mais se aproxime de uma situação salvática, de uma situação de salvação. Essa perspectiva de uma reação consciente, uma perspectiva em que o São Tomás de Aquino, para elaborá-la, ele vai recuperar as ideias de Aristóteles. Então, há uma combinação entre o cristianismo e o aristotelismo, algo que é profundamente rejeitado por Lutero, porque ele fala: Aristóteles é um pagão, o que ele está fazendo aí dentro da teologia cristã propriamente dita? Não faz sentido nenhum fazer esse contrabando pagão na teologia cristã. Né? Então, Lutero critica fortemente o que ele chama de via antiga, né? E vai pegar essa devoção moderna, né? Essa devotio moderna da tradição tardo-medieval, da Idade Média tardia, dos anos 1200, 1300 e 1400, né? Então, do século XIII em diante. Tá? Quem mais foi influente nessa devotio moderna foi um teólogo chamado Guilherme de Ockham. Esse Guilherme de Ockham, ele faz uma crítica radical, né, a essa possibilidade de que o ser humano consegue desenvolver um conhecimento genuíno das obras de Deus. Não se consegue. O ser humano está muito abaixo disso, né? Veja como, novamente, é uma recuperação ali do Agostinho, né?
E aí, esses elementos, eles não podem ser conhecidos, eles só podem ser provados na teologia, supondo-se a fé, mas eles não podem. Ele vai colocar que o ser humano ele não tem essa capacidade realmente de chegar. E não há essa relação entre mérito e salvação, ela não existe. Sem a graça, é impossível a salvação. E a graça não depende de uma atitude racional, uma vez que essa razão do homem ela é muito aquém, ela está cheia de vícios, ela está cheia de elementos que a coloca num patamar menor do que propriamente o que ele consegue atingir diante de uma suposta compreensão de Deus, enfim. Né? Então, Perdão, só um instante. Nesse sentido, essa devote moderna ela vai ser completamente rechaçada por Lutero, né? E ele vai ser a confluência dessas duas formas de pensamento, né? Uma contribuição de Guilherme de Ockham junto com Agostinho, e ele vai desenvolver isso. Mas o Lutero vai desenvolver isso também. Ele não é simplesmente o repetir, né, de que esse ser humano ele está muito aquém de Deus, enfim. Ele vai elaborar elementos até um pouco mais avançados em relação a isso, né? Enfim. Então, nesse sentido, essa devotio moderna desenvolvida por Lutero, ele vai combinar com outras críticas que dizem respeito à deficiência da igreja. Ora, se o ser humano não é capaz, novamente, isso, ao vivo é difícil. Se o ser humano não é capaz de compreender propriamente, né, essa infinitude de Deus, enfim, não caberia ao corpo eclesiástico, à igreja em si, ser essa instituição toda poderosa que ela acabou sendo, né? A quem cabe o governo dos seres vivos, dos homens, enfim, é o governo temporal, o governo dos reis, dos imperadores, não a igreja. A igreja não tem nada que se imiscuir com esse tipo de assunto, na verdade, né? Então, o ataque de Lutero à questão das indulgências, ele não se limita à questão das indulgências, ele vai além, ele vai à questão desse poderio da igreja, que ele acredita que não existe, porque, na verdade, o que é a igreja? A igreja vem de eclésia, né? Assembleia em grego. O que é a igreja para Lutero? É a congregatio fidelis, é a congregação dos fiéis. A igreja, ele acredita no Zwei Reich, que é os dois reinos. Os fiéis, eles pertencem a dois reinos. O reino de Cristo e o reino dos homens, né? O reino de Cristo fica ao encargo da igreja. Mas esse reino de Cristo, ele não é administrado da mesma forma que o reino dos homens. O reino dos homens tem todo um aspecto jurisdicional, um aspecto... O reino de Cristo é um aspecto muito mais interno. Então, nesse aspecto, isso é um elemento novo que Lutero vai colocar aí, num processo de introjeção, propriamente, desse elemento da fé. Então, tanto o Lutero quanto a própria Reforma Católica vão trazer essa introjeção da fé, né? Um elemento que é muito moderno nesse aspecto, porque é o elemento que vai em consonância com o processo de individualização que a Idade Moderna está trazendo, né? Então, é por isso que eu estou falando que o Lutero tem algo de moderno e ele tem algo de antigo, ele tem algo de moderno, ele tem algo de retrógrado, né? Então, ele incorpora muitas das críticas que são feitas a essa igreja, também tardo-medievais. Então, por exemplo, um texto que vai ficar particularmente muito conhecido é a Nau dos Loucos, do Sebastian Brant, em que ele vai falar exatamente desses abusos da igreja católica e desses abusos da espiritualidade
e a ruína e a decadência da fé em Cristo, né? Então, um espírito mais mundano a que a igreja teria se dedicado, enfim, né? Sua crítica seria a essa, não só a sua crítica, mas a crítica de muitos humanistas, e aí humanistas que estão atrelados a um pensamento católico, né? Tá, esse Sebastian Brand, por exemplo, é da Idade Média Tardia, assim como esses humanistas, né? Estão afinados com um pensamento católico, né? Ou uma Idade Média Tardia, uma primeira Idade Moderna, o Sebastian Brand, depende de como se interpreta. Então, esses humanistas católicos, eles estão tecendo críticas profundas a esses poderes, né, universais da igreja. Há que se levar em consideração o seguinte: este é um período de diluição daquilo que seria um império universal, o império da universal da fé, né? Lembre-se que esse império está muito presente, por exemplo, no ideal cruzadista, né? E que aí todos os reis, né, vão se juntar ali naquela operação das cruzadas ou algo do gênero. Aqui não, aqui a gente já tem, com a formação dos estados modernos, e inclusive uma contradição entre instâncias que são propriamente do Estado moderno, que estão se introjetando na sociedade, porque são instâncias seculares, são instâncias mundanas, são instâncias, enfim, para a administração do Estado, e em contradição com uma instância que seria uma igreja, que é uma igreja católica, até então universal, católico é universal no grego, né? Então está havendo uma jurisdição universal que cada vez mais está entrando em confronto com elementos de uma jurisdição local. E essa jurisdição local está entrando em espaços que antes cabiam a essa jurisdição universal, que é a jurisdição católica, digamos assim, né? Então, essas deficiências da igreja, né? A cobrança das indulgências. A cobrança das indulgências já era criticada pelos humanistas, né? Os humanistas católicos, né, parece que foi o Lutero que começou com a crítica das indulgências, quando a gente ouve alguns manuais, quando a gente lê alguns desses manuais. E veja, olha uma frase aqui de Erasmo de Roterdã, no Elogio à Loucura, né, um dos textos mais famosos do Erasmo de Roterdã, muito provavelmente inspirado na Anal dos Loucos, do Sebastian Brand, né? Ele fala o seguinte: convencidos dos perdões e das indulgências, ao que negocia, ao militar, ao juiz, é bastante retirar uma moedinha do montante de dinheiro para estarem tão limpos e tão puros dos seus incontáveis furtos como no instante em que saíram da pia de batismo. Ou seja, para ele fala o seguinte: olha, esses caras que são ricos pra caramba, basta para eles tirarem uma moedinha e pagarem lá a indulgência e tal, que eles estão absolvidos. Então, isso é algo que para ele é profundamente incômodo, né? E essa crítica à indulgência, de maneira geral, está acontecendo à torto e à direito. Não só críticas à indulgência, crítica ao fato de que a igreja estava entrando em aspectos como governos jurisdicionais, né? Como eu já comentei. A igreja, para muitos desses personagens, ela tem que se ocupar do governo das almas, não do governo mundano, do governo de uma administração mundana, né? Então, principalmente, também retomando ali uma crítica da Idade Média Tardia, os lollardos e os hussitas foram movimentos que cresceram no final do século XIV, que faziam críticas profundas a esse maior peso que a igreja estava dando à sua autoridade jurisdicional do que à sua autoridade pastoral, sua autoridade como orientadora das almas, né? E por conta disso, justamente, eles ficavam bastante, teciam críticas muito duras a ela, né? E essas críticas, de maneira geral, conviviam com a igreja. Na verdade, a igreja nunca chegou, claro, de vez em quando, em momentos de maior crise, enfim, vocês faziam uma crítica,
você fazia uma perseguição mais intensa contra esse tipo de perspectiva. Mas esse tipo de perspectiva convivia com a Igreja Católica, propriamente dita. Não era algo completamente perseguido ou qualquer coisa do gênero, né? E os humanistas, eles eram muito afeitos a esse tipo de crítica, né? O John Wycliffe, né? Ele foi particularmente um personagem muito ligado a esse tipo de críticas, né? E naquele período, a Universidade de Cambridge já virou um espaço de bastante reflexão também a esse respeito, né? Também é para se registrar, por exemplo, o próprio cisma do Ocidente. A Igreja Católica, ela tinha passado, ou o cristianismo já tinha passado por um grande processo de quebra, digamos, o chamado cisma do Oriente, em que a Igreja Ortodoxa, né, em 1054, se separa da Igreja Católica. Houve tentativas de união entre as duas, mas essas tentativas elas são fracassadas, né? E em 1378 há uma nova tentativa de coesão, uma nova tentativa de cisão, uma nova tentativa de colocação, que foi o chamado cisma do Ocidente, né? Dois personagens foram identificados como papas, né? Foi um escândalo, né? Os dois se reivindicavam como legítimos ocupantes ali do cargo de São Pedro, né? E foi necessário ser convocado um concílio, foi o Concílio da Basileia, para resolver esse problema. O Concílio da Basileia, na verdade, foram os concílios de Constança e da Basileia, né? O Concílio de Constança aconteceu entre 1414 e 1418, os concílios de Constança, e os concílios da Basileia, 1431 a 1437. Né? Então, foram dois concílios em que se determinou exatamente qual que seria a questão do cisma. E aí foi a autoridade para definir quem seria o Papa, quem ocuparia esse cargo, coube ao concílio. O concílio teve plenos poderes, né? Então, a autoridade do Papa, nesse momento, ficou submetida à autoridade do concílio. Ora, se a autoridade do Papa está submetida à autoridade do concílio, esse conselho, esse grupo de pessoas, é que dá legitimidade para que o Papa seja a personagem de destaque, o ocupante desse trono ou não. Então, nesse aspecto, na verdade, para ser Papa é necessário essa autoridade. Para essa autoridade é preciso, então, de um respaldo popular. E aí, claro que todo mundo tinha medo, né, um receio de jogar essa teoria, uma cautela de jogar essa teoria da soberania popular do Papa. Mas, em alguns momentos, e principalmente um sujeito chamado Jean Gerson, ele vai colocar exatamente isso. Olha, se a igreja ela precisa, né, dessa mediação, se o Papa é essa mediação entre o humano e o divino, se o Papa tem que ser reconhecido e vai deter esses plenos poderes que ele detém, que emanam de Deus, supostamente, enfim, então ele tem que administrá-los, né? Ele tem que fazê-los com a condição de ser maior do que o corpo da igreja. Ele tem que fazer um governo que vise pelo bem comum. Então, essa perspectiva de bem comum da escolástica, né, da primeira escolástica, ela começa a vigorar nesse momento, porque daí você precisa... Essa ideia de que um governante pensa no bem comum, ela depois vai vir aqui para o Brasil pela segunda escolástica. Né? E até hoje tem gente que acredita, não, é que essa pessoa não pensa no bem comum das pessoas, como se não houvesse interesses de classe. A pessoa ainda está presa a uma mentalidade da primeira escolástica, na verdade, da segunda escolástica, né, do século XVII, mais ou menos. Uma pessoa, às vezes, faz uma crítica se baseando nessa ideia. Não, a pessoa ele só pensa em poder, ele não pensa no bem comum, essas ideias, né? Em poder, né?
como se o poder fosse algo que se agarra e que não tivesse assentado numa relação, numa correlação de forças real, né? Que está ligada entre as dinâmicas de classes. Então, a pessoa faz uma interpretação que está ligada à segunda escolástica, no caso do Brasil. Mas, enfim, então, o Papa, ele para ser Papa, ele precisa dessa legitimidade. E para essa legitimidade, ele minimamente precisa obedecer esse bem comum, né? E não por um acaso, o Lutero teve a aceitação que ele teve. Não adianta você achar que um cara vai falar umas coisas, o pessoal, todo mundo vai seguir por causa das lindas palavras que ele proferiu. Lutero tem uma grande entrada num corpo significativo de personagens, porque ele ecoa algumas das questões que os humanistas da época pontuavam, que críticos à Igreja Católica colocavam, e que, inclusive, personagens de uma revolta leiga contra a Igreja Católica também colocavam. Na época, por exemplo, houve uma questão na Inglaterra, né, que acaparou, que pegou muito para a questão religiosa, que foi o quê? Um sujeito, que era um mercador e tudo, ele, na época do Lutero, um pouquinho antes, enfim, é nessa 1515, né? Que era um caso do Richard Hune. Ele era um mercador londrino, né? Ele simpatizava com os lollardos e ele se recusava a pagar uma taxa mortuária cobrada pelo pároco local. Ele se recusou a pagar. Ele falou o seguinte, olha, de acordo com uma lei do Ricardo II, né, a lei de Prémunire, não saberia como escrever isso, mas, enfim, os tribunais eclesiásticos derivavam a sua autoridade exclusivamente do legado papal e não tinham jurisdição sobre os súditos ingleses. Então, esse tribunal aqui não tem jurisdição sobre mim. Eu não quero pagar essa taxa mortuária. E é isso. E esse Richard Hune, ele ficou lá, né, ele tinha que pagar, a igreja então encarcerou o Hune com base numa acusação de heresia. E o Hune, em um determinado momento, o pessoal foi ver, ele estava enforcado como se ele tivesse cometido suicídio, né? A la Herzog. Então, aquilo ia ser julgado pelo parlamento, o parlamento ficou enfurecido com a igreja, porque ficou muito evidente. Isso em 1515. Como eu falei para vocês, em 1527 está lá o Lutero, supostamente pregando, porque ele não pregou, mas está lá o Lutero defendendo a sua teologia. Então, está muito próximo tudo acontecendo, né? A recuperação dessas ideias da igreja tardo-medieval estão muito próximas. Enfim, o Lutero mesmo, ele quando inicia seus estudos, inicia sua vocação religiosa, ele vai para um convento que é um convento de tipo agostiniano. E com a leitura de Santo Agostinho, combinado com a leitura da Bíblia, que, aliás, ele fala que são as principais referências para ele entender Jesus e a comunidade dos fiéis, é que ele vai se introduzir na religião, né? Então, é assim que a gente tem que compreender o Agostinho, o Lutero, desse universo, um universo de críticas que estão sendo formuladas. Um parlamento, por exemplo, o parlamento inglês estava enfurecido com a igreja. E o rei criou ali uma mediação, tentou dar uma salvada ali na situação. E aí, enfim, o caso foi arquivado, mas o parlamento foi fechado, mas aquilo ficou na garganta do pessoal, né? Então, já havia essa predisposição ali para uma aceitação a essas críticas contra a igreja, porque efetivamente havia algumas questões que estavam acontecendo, né? Um outro elemento, outros príncipes, né, as autoridades estatais, de maneira geral, né, começaram a questionar os privilégios e as jurisdições que o estamento clerical estava aspirando. Por quê? Porque cada vez mais eles estavam num processo de
organização dos seus estados. Vamos lembrar que esses estados que estão aparecendo, em grande medida, o processo de unidade estatal era dado pela própria igreja. Né? Esses estados antigos, né? A Rússia, por exemplo, a Rússia não existiria sem a igreja ortodoxa, com a dimensão que ela tem. A Espanha não existiria sem a Inquisição. Então, a Inquisição tem essa dupla modalidade que o Tribunal do Santo Ofício, ele, ao mesmo tempo que ele é antigo, né, no sentido de ele não permitir uns avanços mais profundos na área científica, por exemplo, ou em outras áreas do pensamento, né, social, enfim, ele também tem um elemento de moderno no momento que ele, graças a ele, é que a gente tem propriamente a unidade estatal da Espanha. Então, a igreja também contribui para esse elemento moderno, vamos dizer assim. Então, esses países que tinham ali, cada vez mais, contestavam, cada vez mais, essa cobiça da Igreja Católica por vastas extensões de terra, foram aqueles que tiveram maior aceitação, foram aqueles que mais abraçaram a doutrina luterana. Mas cuidado, não era um pretexto, né? De fato, havia ali uma contradição, uma oposição entre uma igreja universal e um poder que cada vez mais se tornava local e queria se concentrar com as suas instituições locais. E também um outro advento moderno foi a, vamos dizer, localização das igrejas. Não é boa essa palavra, mas, vamos dizer, as igrejas começaram a também estabelecer instituições localizadas, ou seja, também estabelecer unidades ali que são ligadas às suas unidades de fé, né? Então, por exemplo, a Igreja Católica passa a estabelecer os núncios com muito mais frequência, que são esses intermediários da autoridade papal, para fazer valer ali as leis papais em espaços mais localizados. Ou a questão da penitência. A questão da penitência também vale uma parte aqui, né? Isso estou tirando de Os Anormais, do Michel Foucault. Tá? Foucault analisa no Texto dos Anormais, numa das aulas que ele discute lá, a ligação entre o discurso positivo sobre a sexualidade e a questão da penitência. Né? O que acontece com a questão da penitência? A penitência, ela antes era o seguinte, como é que funcionava isso? Você, lá no século X a XII, mais ou menos, a penitência era um estado em que o indivíduo chegava. Então, você não tinha para a penitência a necessidade de chegar e expressar o que você fez. Né? A penitência não era esse elemento assim, bom, eu fiz isso, pároco, padre, enfim, qual que é a minha punição diante disso? Não tem essa relação. A penitência é o seguinte, o pecador tinha a possibilidade de uma penitência por vida, né? Por meio dessa penitência, que ele ficava num estado de penitência, e esse estado de penitência durava um determinado espaço de tempo. Às vezes poderia durar até o final da vida do fiel, e aí o fiel nem voltava desse estado de penitência para a comunidade, mas durante aquele espaço ele era excomungado, ou seja, ele saía da comunidade dos fiéis, ele tinha que fazer um rigoroso jejum, proibido de práticas sexuais, uma série de impedimentos eram estabelecidos para ele, e ele tinha que realmente expiar ali a sua culpa. Né? Uma vez expiada essa culpa, ele conseguiria voltar à comunidade dos fiéis. Né? Então, você vê que não precisa você chegar e falar, olha, fiz isso, fiz aquilo. Claro, você precisa chegar para o padre e falar, olha, preciso fazer a penitência por conta disso, mas isso não é extremamente necessário. Né? O grau da gravidade ali da culpa não é necessário. Aí o Foucault atenta que a partir do século XIII começa a se estabelecer outra situação.
né? A partir do século XIII, essa penitência começa a ter uma periodicidade. E essa penitência começa também, né, em 1343, por exemplo, é que vem a bula sobre as indulgências. E essa bula das indulgências, desde muito cedo, será criticada. Né? Eu tinha lido em algum lugar que o Chaucer, que foi aquele escritor, um escritor muito importante, né? Eu vou confirmar essa informação depois, mas o Chaucer, que foi um escritor muito importante aí dos contos de Canterbury, né, que é um clássico da literatura de língua inglesa, né? É isso mesmo, Chaucer. Tá? Ele já tinha criticado a bula Unigenitas, né? Está na página 294 do livro do Skinner. Né? Essa bula Unigenitas era que estabelecia as indulgências, muito curiosamente, durante um contexto de crise do século XIV, em 1343. Mas, enfim, de qualquer forma, esta crítica das indulgências, ela também é, de alguma forma, uma crítica à questão da penitência, né? Porque é nesse momento, eu falei para vocês, no século XII, por exemplo, é um momento do estabelecimento do purgatório. A penitência, então, vamos dizer assim, são estabelecimentos de coisas para resolverem a ansiedade do fiel. Porque uma vez pecando, aquele fiel não teria muito como resolver a situação pecadora dele. E veja que aparece justamente no século X da Idade Média, que é um momento de aumento demográfico da Idade Média e de distanciamento social, de intensificação das contradições sociais. E nesse sentido, a caridade, a caritas, né? Uma caritas tipicamente agostiniana, mas enfim, a caritas cumpre um papel muito importante nessa Idade Média, né? Porque por meio da caridade eu posso expiar o pecado. Então, em grande medida, os pobres nas cidades medievais, que no século XII começam a ficar cada vez mais resgatadas, os pobres cumprem um importante papel de eu exercer a caridade para eles. Né? Mas, enfim, voltando a trajetória da penitência, né? No século XIII se estabelece, então, uma regularidade da penitência. O fiel tem que cumprir com a penitência, tem que, então, falar o que ele fez e cumprir com uma penitência, de acordo com a sua gravidade, a partir do século XIII. Por quê? Porque na região renana, na Alemanha, mais ou menos, começa a criar um estilo de penitência, que é essa penitência, ou essa culpa em que você tem que espiar o grau certo da sua culpa, digamos assim. Então, como é que você sabe o grau certo da culpa do cristão? O grau certo da culpa do cristão está no que ele coloca para você que é a culpa dele, né? No que ele precisa ali de declarar como culpa. Né? Então, essa penitência do século XIII, ela já vem com outro tipo de punição, que é a punição de você falar. Porque logo no processo de fala já existe ali uma pena, digamos assim. Né? Já existe ali pena no sentido de um cumprimento de uma pena, né? Não no sentido de pena de dó. Né? Mas já existe lá um purgar a culpa. Né? E aí, dependendo do que você fez, é claro que se você faz uma grande coisa, se você comete um grande pecado, uma grande violação dos 10 mandamentos, uma grande violação dos mandamentos do Novo Testamento, enfim, você pode se confessar mais rapidamente, já tem que declarar aquilo, mas no estabelecido do ano, então você começa a criar uma prática anual ali de que o fiel tem que estar sempre se declarando, né? Sempre colocando ali suas culpas, suas penitências. E, por um outro lado, os padres, eles têm que fazer isso aí numa regularidade muito mais frequente, por vezes semana a semana. Né? Aí os responsáveis aí pela igreja têm que fazer isso semana a semana. Né? Ainda que com o processo de expansão dessa igreja,
né, e que essa igreja está indo agora para regiões cada vez mais longínquas, você tem muitos padres que são extremamente inadequados para o exercício do sacerdócio. Né? E isso vai ser revisto justamente no Concílio de Trento, que vai estar ligado à Reforma Católica. Mas, enfim, então, essa penitência, ela vai ser sacramentada, os ritos sacramentais vão ser estabelecidos lá para o século XIII. Né? Inclusive, uma das críticas que é feita a esses teóricos e teólogos, né, segura se confundiu, humanistas, vai ser a questão da penitência. Erasmo de Róterdam, inclusive, vai ser criticado por supostamente violar esse elemento da penitência, como nos mostra o Paulo Prodi. Né? Paulo Prodi, no seu Uma História da Justiça, o Paulo Prodi, ele coloca exatamente esse elemento do Erasmo de Róterdam. Né? O Erasmo de Róterdam, que é um humanista, é um católico, nunca chega a romper com a igreja católica, enfim, ele vai ser justamente instado a se posicionar porque ele critica o elemento da penitência e da confissão. Veja, olha o que ele escreve também no Elogio à Loucura. Não posso furtar-me a dar-vos aqui um conselho muito útil. Elogio à loucura porque é como se a loucura estivesse falando, a loucura toma a voz, né? E aí ela fala, olha, como são loucos tais personagens e tal. E aí, com isso, ele está fazendo uma crítica. Por isso que é muito próximo ao Nau dos Loucos, né? Que também tem essa coisa da loucura, enfim. Então, aquela loucura está dando um conselho muito útil. Jamais desprezeis esta vaga geração bastarda, os mendigos especialmente, ainda que ela viva separada da República. Acontece que os frades, por meio do canal que se chama a confissão aqui com um destaque, né, com itálico, estão de posse dos mais íntimos segredos das pessoas. Não se pode afirmar que desconheçam ser um crime capital a revelação das coisas que escutam no tribunal da penitência. Né? Deixa eu pular um pouquinho. Inesperadamente, na primeira alocução ao povo, atiram os seus petardos contra o inimigo, tão bem desenhado pelo padre pregador com suas caridosas inventivas, que precisaria estar-se cego para não se descobrir a quem pretendem atingir. Então, ele está, de alguma forma, contando o seguinte, olha, de alguma forma, eles ouvem ali a penitência, eles até guardam o segredo ali imediatamente, não falam quem é. Mas nos sermões, ou quando eles estão embriagados de vinho, né, que ele escreve isso na sequência, eles acabam falando para os outros padres. E os padres, quando eles vão fazer ali suas colocações, eles vão dirigir aquelas colocações, às vezes, para uma personagem que todo mundo sabe quem é, a partir daquela colocação do padre e da forma como ele está colocando. Né? Então, é uma crítica muito grande. Né? É no silêncio do claustro que eles aprendem esse poderoso processo de evangelizar que um fradesco herda do outro com um segredo de alta importância. Com ser eu somente uma divina mulherzinha, não me é permitido iniciar-me em tão profundos arcanos, porém não quero deixar de vos afirmar o que pude notar com bom preço. Enfim, ela tira um sarro, né? A loucura, tira um sarro desses prelados, desses personagens. Né? Então, veja, o Erasmo de Róterdam nunca rompe com a igreja, está criticando a indulgência, está fazendo as mesmas coisas que Lutero. Então, cuidado com essa concepção. Né? Então, aqui, eu tive o objetivo, com essa introdução, de contextualizar o Lutero. Agora, cabe a gente entender, vamos dizer assim, qual que é o contexto histórico, geográfico, temporal do Lutero. Então, o Lutero está num contexto temporal do início do século XVI, dos anos 1500, né, a 1550, vamos dizer assim, da primeira metade do século XVI. Tá? Nessa época, como eu comentei, e como é muito discutido pelo Paulo Prodi, né, trata-se de uma
época de um nascimento das igrejas territoriais, de igrejas que se territorializam e que vão se tornar mais localizadas, tá? Então, aquela tentativa universalista, né, de colocação ali do conciliarismo e tal, principalmente em Constância e Basileia, aqueles concílios que estabelecem ali os papas depois do cisma do Ocidente, enfim, aquele sistema universal se transforma num sistema muito mais pulverizado, com igrejas locais, né? E aí muitas dessas igrejas locais, muitas dessas instituições locais agora do Estado também, muitas delas estão desejosas, em algumas medidas, em romper com a Igreja Católica. Veja, a França estava super desejosa, né, em chegar e estabelecer um basta para a Igreja Católica. Lembre-se que a Igreja Católica tinha feito aquela mediação do Tratado de Tordesilhas, em 1494, e o rei da França falou, eu não me lembro onde no testamento de Adão e Eva Deus tinha dividido o mundo entre Espanha e Portugal, né? Então, as críticas são virulentas à igreja, a sua legitimidade de arbitrar sobre uma questão mundana, que é a divisão das grandes navegações, por exemplo, né? E a França só não rompe, em grande medida, porque em 1516 a Igreja Católica tem um processo de aproximação, e aí eles criam ali uma aproximação maior entre França e o papado, né? E aí a França volta a esse seio do catolicismo, mas inclusive um dos desejos do movimento calvinista era tomar a França, né? Era pegar a França. Mas vejam, cada vez mais há uma necessidade de reforma naquele Império Germânico. O Império Germânico, desde o século X, muito fragmentado, né? Nessa época, era o Sacro Império, havia lá a coroa dos Habsburgo, que era o Carlos V, lá da Espanha, enfim, tinha uma proeminência naquela região também, né? Lembrando que a Espanha era conhecida como um império em que o sol nunca se punha e tal, mas esse Império Germânico, propriamente dito, ele estava um pouco enfraquecido, dadas as diversas disputas entre os diversos príncipes que existiam e o imperador, né? Então, internamente ele estava enfraquecido, e externamente ele vivia uma ameaça que era do Império Turco-Otomano. Ainda mais depois que o Império Turco-Otomano toma a cidade de Constantinopla, né? Então, isso leva a uns debates mais intensos sobre uma nova teologia. Não tinha como, né? Uma nova resposta teológica que não desse mais conta daquele universalismo, que é o universalismo do Império, mas que desse conta das localidades. E não por um acaso essas localidades encontraram no luteranismo, porque o luteranismo ele fez o quê? Ele regionalizou a igreja. Então, o protestantismo, ele foi o que primeiro regionalizou a igreja. E depois o catolicismo o fez com o Concílio de Trento, com a Reforma Católica. Mas foi o Lutero quem começou com o processo de regionalização da igreja, né? Então, o Lutero ele retoma, como eu comentei, o ideário de predestinação do Santo Agostinho, né? O Lutero, então, ele retoma esse ideário de predestinação. O Lutero, além de tudo, ele retoma uma questão que é uma questão que a gente conhece como a questão da salvação pela graça, né? E ele vai principalmente se inspirar nos escritos paulinos para isso, né? Então, o Paulo de Tarso, que não foi efetivamente um evangelista, ou melhor, perdão, um apóstolo ligado ali à vida de Jesus de Nazaré, mas ele foi um apóstolo tardio, digamos assim, que não chegou a conhecer Jesus de Nazaré em vida, né? O Lutero vai recuperar grande parte da perspectiva paulina, né? E grande parte da sua argumentação vai ser no âmbito paulino, né? Vejam,
O Lutero vai, então, rejeitar, em grande medida, a instituição religiosa, a instituição da igreja, né? Pelos motivos já comentados. O Lutero vai defender a predestinação sobre o livre-arbítrio, que era uma defesa do Erasmo de Roterdã, por exemplo. Então, apesar dos humanistas fecharem muito com a reforma, eles fecham com a reforma em grande medida pelas críticas que ela faz sobre esse grande poderio da igreja, mas não pela solução que ela dá no sentido do servo-arbítrio e não do livre-arbítrio. Porque, a rigor, todos somos servos de Deus. Então, é o servo-arbítrio que defende Lutero, não todas as perspectivas reformistas, mas Lutero vai ser a primeira. Né? Então, e veja, olha como Lutero, ao estabelecer o elemento da predestinação e o elemento agostiniano, ele piora uma situação que a Igreja Católica tinha resolvido com o humanismo. Ele intensifica a questão do elemento ansiático, ansiológico, ansiedade. Isso o Jean Delumeau, que estuda, né, aquele teórico sobre o medo no Ocidente, né, ele fala o seguinte: se por um lado Lutero tenta apresentar uma alternativa para um jugo católico cada vez mais forte e de ingerência sobre a vida dos indivíduos e sobre a administração das coisas terrenas, né? Por um outro lado, ao eliminar o purgatório, ao eliminar a penitência, ao eliminar possibilidades, as indulgências, essas possibilidades de, vamos dizer, se salvar em vida, ele aumenta a questão da ansiedade, porque se eu cometo algum tipo de pecado, né, dado que ele está internalizando, né, ele está cada vez mais internalizando esse processo da fé. Como que eu internalizo também esse processo da fé? Também você conhece as Escrituras, você sabe, porque agora as Escrituras não estão mais em latim, fazendo uso da imprensa de tipos móveis, desenvolvida lá em 1439 por Gutenberg, no Ocidente. Em 1040, os chineses já tinham desenvolvido a imprensa. 1040. Os caras já tinham desenvolvido a imprensa de tipos móveis lá na China. Mas o Ocidente só vai conhecer isso em 1439 com Gutenberg. Fazendo uso da imprensa, o Lutero traduz a Bíblia. Foi o primeiro a fazê-lo? Não. Os católicos mesmo já tinham feito. Mas ele vai traduzir a Bíblia como um todo dentro da sua perspectiva de sola escritura. Somente as escrituras e não a instituição da igreja. A igreja, a eclésia, ela se resume ao congregatio fideli, à congregação dos fiéis. E somente as escrituras, somente nas escrituras e na fé, reside a salvação, e mesmo assim, o ser humano é muito pequeno para entender a lógica de salvação divina. Então, a salvação só depende de Deus, de acordo com a teologia luterana. Da mesma forma, sola fide, somente a fé. Não é a fé e as boas ações, porque não dá para calcular essas boas ações. A igreja fala das boas ações, e aí em boas ações também entram as indulgências, entram outros elementos. Mas boas ações também é uma crítica aos humanistas, por parte do Lutero, né? Porque não é você racionalizar, você não consegue atingir esse grau de racionalização. Os vícios dos seres humanos são muito inferiores. Então, está muito encaixado dentro de uma perspectiva teológica, né? Está muito bem desenvolvida essa perspectiva, né? Então, para o Delumeau, aumenta esse elemento ansiático. O purgatório, que foi uma invenção do século XII, foi eliminado. A penitência, as indulgências, todos esses elementos foram eliminados. A igreja, como essa mediadora, enfim, vai ser eliminada. Os dois reinos são o reino de Cristo e o reino terrestre. O reino de Cristo é a relação dos fiéis com Deus, né? E, enfim, quando Cristo chegou, ele chegou o advento de uma nova ordem, enfim, em detrimento da ordem anterior, judaica, mas, né, a relação entre Erasmo e Lutero também é uma coisa bem interessante, né? Erasmo de Roterdã, ele, num primeiro momento, ele cacifa o Lutero, ele está junto com o Lutero, e eles trocam cartas amistosas entre si, né?
E o Erasmo de Rotterdam, né, apesar de ser católico, né, chega a interceder em favor do Lutero. Quando Lutero está defendendo algumas questões, ele fala assim para o pessoal da igreja: olha, não condenem esse cara sem permiti-lo pelo menos se defender, deixem que ele se defenda. Isso está dentro também de uma perspectiva humanista por parte do Lutero, do Erasmo de Rotterdam, né? Mas, principalmente depois do momento em que o Lutero será excomungado, né, isso em 1520, o Erasmo de Rotterdam já vai se afastando das suas perspectivas até romper completamente com elas, né, inclusive em tratados e tudo. O Lutero chega a xingar com ele, né? Então, naquela relação que era de início amistosa, vai ser uma relação depois de animosidade, de restrição um em relação ao outro, né? O Cristo erasmiano, né, do Erasmo de Rotterdam, ele não é jesuítico, ele não é vencedor, ele é um Cristo sofredor, ele é um Cristo literário, né? E o Cristo, né, de Erasmo, o Erasmo, ele tem que ser entendido a partir dessas ideias de liberdade, a concepção de paz, né? Uma nova dimensão do homem. Ele é extremamente humanista. Isso não está dentro da perspectiva luterana, mas só se aproxima da perspectiva luterana no âmbito da crítica, tá? Então, os convites que Lutero faz e depois os insultos que ele faz a Erasmo vão ser sempre recebidos pelo Erasmo com algum distanciamento, né? Mas, enfim, a contextualização histórica do Lutero, então, está sendo aí muito, muito bem dada, né? O momento instrumental do conflito do Lutero está sendo muito bem dado. Inclusive, o próprio Erasmo, pelas críticas que ele teceu, ele não ia ser propriamente muito vigiado pela igreja, ou muito observado, como ele de fato foi. Veja, o Lutero, o Erasmo não ia ser tão criticado pela igreja como de fato foi. O Erasmo estava fazendo as críticas humanistas que, historicamente, estavam sendo feitas desde a Idade Média tardia. Então, ele estava se somando a essas vozes, né? Mas o Erasmo, ele estava no mesmo contexto da Reforma Protestante, momento em que a igreja chega e começa não só a rever suas práticas e a colocar essa necessidade de interiorização da fé, como também a ponderar a respeito da própria crítica que os católicos fazem a ela. Então, apesar de não fazer críticas tão brutais à igreja, ou tão diferentes do que os seus antecessores fazem à igreja, o Erasmo vai ser realmente condenado, entre aspas, mas vai ser observado pela igreja e questionado por ela. Aliás, o Concílio de Trento, que vai ser a reforma católica, ele não vai responder apenas a questão da reforma protestante, ele vai responder também às críticas humanistas, principalmente o Papa Paulo IV, que vai ser um Papa lá dos anos 1560, muito conservador. Vai ser conhecido como Papa Príncipe, pelo Paulo Prodi, extremamente concentrador de poder. Então, vou um pouquinho mais à frente, né? O homem de Lutero não é tão livre quanto o homem de Erasmo, né? O homem de Lutero, ele tem um caminho já pré-determinado, né? E o seu conceito de liberdade, o conceito de liberdade para o Lutero está ligado ao determinismo, ao pré-determinismo, à pré-determinação, à predestinação, né? Então, é muito essa rejeição luterana, a confissão, que é o fim de oportunidade de salvação dos devotos, e o servo-arbítrio colocam esse elemento de predestinação que aumenta o elemento ansiológico, né? Então, é isso, né? É o abismo entre a infinidade da santidade de Deus e dos seus mistérios e a pequenez dos homens. Um pensamento muito pouco humanista, se não nada humanista, né? E esse servo-arbítrio, essa predestinação, é uma evolução do pensamento propriamente do sola fide, somente a fé. É uma evolução desse pensamento de que o ser humano é muito impotente diante da imensidão
de Deus, né? Porque, deixa aqui, onde é que ele coloca isso? Eu acho que é aqui. Quentin Stirner, tá? Em vez do processo gradativo de erradicação dos pecados do fiel, Lutero vê a justificação como uma consequência imediata da fé apreensiva, de uma fé que apreende e apropria, capacitando inesperadamente o pecador a captar por si mesmo a justiça de Cristo, de modo a tornar-se uno com Cristo, tendo a mesma justiça que ele. O resultado é uma ênfase extremamente forte na ideia de que a justiça do crente jamais é doméstica, nunca é tingida, menos ainda merecida por ele. Só pode ser-lhe estranha, né? Uma justiça estranha, estilada em nós sem nossas obras, pela graça somente. O fiel, em qualquer ocasião, é visto como simul justus e pecador, a um tempo, pecador e justificado. Seus pecados jamais são apagados, mas sua fé garante que deixem de pesar contra ele, né? Então, o que está querendo dizer é o seguinte aqui, é o elemento, o Lutero, ele não tem condições de se auto-ver como um reformador da igreja. Ele não tem condições. Por quê? Ele é muito pequeno. Ele é um ser humano, ele é muito pequeno. Ele não tem condições de se ver como... Ele, no máximo, essa consciência que ele tem, ela foi uma consciência estranha a ele. Uma consciência que chegou de fora para ele. Então, já que foi uma consciência que chegou de fora para ele, ele no máximo tem as condições de se ver como um instrumento de Deus. Ele tem as condições de se ver como um profeta apocalíptico, que traz uma verdade, mas que não é ele que traz essa verdade. Porque ele em si, como ser humano, nunca poderia trazer a verdade, né? E então, nesse aspecto, como um ser humano, ele só pode trazer uma verdade que vem de Deus. Ele só pode ser um instrumento de Deus. Então ele nunca pode se ver como um reformador, porque isso é muito ativo para o Lutero. O Lutero se vê de uma maneira apenas passiva, né? Ele vai rejeitar praticamente todos os sacramentos que são estabelecidos pela Igreja Católica, além da hierarquia religiosa, o celibato clerical. Para ele, os clérigos podem se relacionar com outras personagens. Já falei para vocês que o celibato clerical vem em grande medida porque a Igreja Católica, como instituição medieval, não poderia passar e transmitir os bens de herança. Não poderia o clérigo se casar com outras pessoas, né? Mas o Lutero critica o celibato porque ele fala assim, nós somos homens, nós não temos que imitatio Christi, como querem os religiosos. Ele critica até os monges. Veja que ele começou num mosteiro agostiniano, mas ele critica os monges, porque os monges querem imitar a Cristo. Ele fala, não, é impossível para o ser humano imitar Cristo, Cristo é divino também, né? Ele critica o uso de latim, né? Nos cultos religiosos, enfim. Ele só mantém dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, né? Então, mesmo assim, durante a comunhão, ele não acreditava na transubstanciação, que o pão e o vinho se transformassem em corpo e sangue de Cristo. Ele não acreditava nisso, né? A Bíblia era a única fonte de verdade divina e o ser humano interpreta, ele tem que ler a Bíblia, tem que compreender. Sola Escritura, sola fide. Tá? Então, nesse aspecto, enfim, esses são os elementos da teologia luterana. Deixa eu ver se eu preciso explicitar mais alguma coisa a respeito dessa teologia luterana. Vou falar sobre a sua questão política, mas, bom, então entrando na questão política do elemento luterano, o Lutero, então, acredita que a igreja não pode cumprir esse papel, né? O veredito do Martinho Lutero, então, é que a igreja, o ser humano, como eu falei, estava ligado aos dois reinos, né? O reino de Cristo e o reino do mundo. Então,
De acordo aqui com Skinner, ele fala: as premissas teológicas de Lutero não somente o levaram a atacar os poderes jurisdicionais da Igreja, como também a preencher o vazio de poder assim criado, procedendo a uma defesa correspondente das autoridades seculares. Antes de mais nada, ele deu seu aval a uma extensão sem precedentes da gama de seus poderes. Se a Igreja se reduz a uma congregatio fidelium, segue-se que as autoridades seculares devem ter o direito exclusivo a exercer todos os poderes coercitivos, ou seja, são as igrejas seculares que exercem todos os poderes coercitivos, ou as igrejas, perdão, são as instituições seculares, são os estados que exercem todos os poderes coercitivos. A igreja não pode fazê-lo. A igreja é a congregação dos fiéis. Essa congregação de fiéis é uma congregação dos fiéis que eles fazem interiormente com Cristo. Então a igreja não pode ser essa instituição tão poderosa, né? Eu estou querendo ver aqui onde que ele discute o elemento da predestinação para discutir com mais... eu tinha visto esse elemento da predestinação, né, dentro das argumentações do Skinner, né? Bom, é que eu vou dividir então o vídeo em dois. Esse primeiro vídeo vai ser a teologia luterana e depois vão ser as consequências do Lutero, então a vida de Lutero, também elementos ali do Zwinglio e do Calvino, e depois a Contra-Reforma Católica. Eu acho que a teologia luterana é interessante desenvolver mesmo, né? Mas eu não estou conseguindo encontrar aqui o elemento da predestinação. Como é que esse elemento redunda na predestinação, né? Como é que o elemento da sola fide, né, vai estabelecer a predestinação, né? Bom, se eu não encontrar, então eu explicito numa próxima exposição, né? Mas para ele, então, a salvação só seria possível pela graça, né? E é uma graça redentora de Deus, não atingida pelo conhecimento humano, né? E aí, enfim, eu não estou realmente conseguindo localizar onde que ele coloca esse elemento, esse autor coloca esse elemento, né? O ser humano não consegue se salvar pelos próprios esforços, então é isso aí. Eu não localizei nesse momento, mas depois eu faço uma leitura um pouco mais localizada e o próximo vídeo eu coloco exatamente em que momento que ele, para entender, né? Eu estou estabelecendo que a predeterminação é um elemento do Lutero, mas como que ela advém de toda essa perspectiva teológica luterana, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de explorar a teologia luterana, né? Como que todos os seus elementos vêm dessa sola fide, né? Mas, enfim, isso eu deixo para um próximo momento, né? Acho que os elementos da teologia luterana foram bem explicitados aqui nessa exposição. O pessoal, então, já não precisa mais fazer essa simplificação, tá? Lembre-se, então, eu vou colocar, né, o Lutero parece muito conservador nesse aspecto, né, porque se o poder temporal ele é tudo, você não pode nem questionar o poder temporal. Mas depois, nos anos 1530, ele até revê isso daí, né? Mas o questionamento coletivo do poder temporal, ou seja, revoltas inspiradas pelo luteranismo, ele vai rechaçar profundamente. Profundamente. O Lutero não admite revoltas como essa. Por quê? Porque
a administração do poder mundano, ele pode ser um mau poder, ele pode ser um mau administrador, né? Mas você não pode chegar e criar ali um movimento contra ele, tudo, pá. Muito inspirado, inclusive, em Paulo de Tarso, nas suas cartas aí, carta aos Romanos, depois outros textos, né, ligados ali a Gálatas, Hebreus, enfim, uma teologia bastante reacionária no primeiro momento, continua sendo reacionária depois, mas ela abre um espaço para uma oposição, mas que essa oposição seja de cunho individual, dado que esse ser humano pertence a esses dois reinos, ele pode fazer enfim, uma resistência, mais uma resistência individual a um soberano que peça para ele violar uma ordem, por exemplo, um mandamento, que seria um mandamento divino, né? Então ele pode rejeitar isso, mas ele não pode chegar e criar uma grande revolta com base nisso. Ele tinha um medo também de que sua teoria, sua teologia fosse instrumentalizada, né? E aí ele ficava um pouco receoso em relação a isso, tá? Mas, enfim, então esse é o elemento central, né? Pode ser nem que o texto, a parte do Lutero não esteja aqui, pode ser que ela esteja aqui no Paulo Prode, né? Mas eu discuto isso depois, tá? E eu falo depois como é que o Lutero trabalhou aí na questão com os camponeses, enfim, tá? Mas é isso então, gente. A gente vai desenvolver uma segunda parte, tá? Essa segunda parte vai ser um pouco mais concisa, eu queria dar mais elaboração para essa parte da teologia. Essa outra parte vai ser, não é que vai ser mais concisa, mas vai abarcar mais temas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima parte.